Olá pessoal, aqui quem fala é o professor João Júnior, também conhecido como professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, beleza? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, como objeto de conhecimento, a gente vai dar continuidade com o descritor 15, resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida. Ontem, na nossa aula pelo Google Meet, a gente falou da unidade de medida, em relação ao tempo, e hoje a gente vai falar sobre o comprimento. Então, falando das medidas de comprimento, trouxe a seguinte indagação: quais são as medidas de comprimento? Então você deve estar aí se perguntando: poxa, eu acho que é, sei lá, o centímetro, o metro. Que aí você pensa: minha altura, qual é a minha altura? 1,70, 1,80, Você fala 1,80 m, 1,70 m, e por aí vai, Você fala, bom, medidas de comprimento, a gente tem o metro ou o centímetro, mas será que é só isso, Como surgiu, a ideia de fazer as medidas de comprimento? Então, medir a distância entre dois pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres humanos desde as primeiras civilizações. Inicialmente, utilizávamos objetos do dia a dia como referenciais, como cordas ou o próprio corpo humano. Adotado como medida fundamental para distância, tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI, a comunidade científica utiliza o metro como referência para medir-se comprimentos. Tá? Então, no padrão científico desse Sistema Internacional de Unidades, a medida padrão para comprimento, a unidade padrão, na verdade, é o metro. Tá? Mas existem outras medidas de distância, como quilômetro. Daqui para a minha escola é tantos quilômetros. Eu vou sair de Brejo Santo e vou para Juazeiro do Norte e a distância corresponde a tantos quilômetros. Então a gente utiliza também outras medidas de comprimento, beleza? Então vamos falar um pouco sobre o metro, que é essa medida padrão, os seus múltiplos e também os submúltiplos, beleza? Então o metro ele é cotidianamente utilizado em várias atividades humanas. Dele deriva outras unidades, das quais convencionou-se chamar de múltiplo, quando estas são resultados de uma multiplicação decimal a partir do metro, e de submúltiplos, quando forem resultados de uma divisão decimal. Beleza? Então aqui a gente tem a representação de alguns múltiplos do metro e também dos submúltiplos. Temos como unidade, que é um múltiplo do metro, o decâmetro, cuja sigla é o Dan. E a relação é multiplicada por 10. Ou seja, se você tem um valor em decâmetro e quer fazer a conversão, multiplica por 10. Tá? Aliás, se você tem um valor em metro e quer saber em decâmetro, multiplica esse valor por 10. Hectômetro, como sigla o HM. Então, temos aqui a relação do metro vezes 100. E o quilômetro, que é m vezes 1000. Tá certo? Então, a gente fazer essa relação. Então, os submúltiplos são decímetro, centímetro e o milímetro. A sigla do decímetro é o dm, a sigla do centímetro é o cm e a sigla do milímetro é o mm. E a relação do decímetro é m sobre 10, um metro sobre 10. Centímetro é metro sobre 100, e o milímetro, metro sobre 1000. Tá? Que é o caso, o múltiplo é a multiplicação decimal e os submúltiplos é uma divisão decimal. Tá certo? Para a gente entender melhor, a gente vai falar de outro mecanismo prático para fazer a conversão das unidades de medidas, como segue abaixo. Tá? Então a gente tem essa relação. Inicialmente, a gente vai ter um metro como unidade padrão. E aí a gente pode fazer a seguinte relação. Tá? Bom, se eu quero converter, fazer a conversão de quilômetro para hectômetro, a gente vai multiplicar por 10.
De hectômetro para decâmetro, né? Decâmetro, a gente vai multiplicar por 10. E de decâmetro para metro, a gente também multiplica por 10. E aí continua, tá? De metro para decímetro, a gente multiplica por 10. De decímetro para centímetro, também multiplicamos por 10. E de centímetro para milímetro, também multiplicamos por 10. Tá? Da mesma forma, é o processo contrário. Se eu tenho um valor em milímetro e quero converter para centímetro, a gente divide ele por 10. De centímetro para decímetro, também dividimos por 10. E assim por diante, tá? Até chegar em quilômetro. Então, a gente vai ver algumas situações, né, alguns exemplos, e a gente vai utilizar essa relação, beleza? Então, para solucionar problemas contendo as unidades de medidas expostas na tabelas, né, acima, deve-se fazer a observação do posicionamento da unidade em conversão em relação à unidade fixa. A unidade fixa, né, a unidade padrão, que é o metro, tá? Eu até circulei aqui em vermelho, beleza? Então vamos ao exemplo 1 para a gente poder compreender melhor. Um mecânico, né, de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metro. A. Distância entre, né, os eixos dianteiro e traseiro. E a letra B, ó, ela indica a altura B, né, entre o solo e o encosto do piloto. Então a gente tem aqui o piloto, né, o carrinho, e a gente tem que o A representa a distância entre os eixos dianteiro e traseiro. E a letra B, a altura entre o solo, né, e o encosto do piloto. E você observa que esses valores não estão em metro, tá? E ele quer que essas medidas sejam realizadas, né, aliás, obtidas em metro. Então o A corresponde a 2.300 milímetros. E o B corresponde a 160 centímetros. Então, quais os valores de A e B, respectivamente? Então, a gente vai fazer a conversão desses valores para um metro, tá? Que é a medida padrão. Então, como solução do problema, a gente tem o seguinte. Convertendo-se a medida de A, que é 2.300 milímetros, para metro. Então, a gente tem a seguinte relação, né, de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro e de decímetro para milímetro. Se a gente relembrar da tabela anterior, a gente tinha aqui uma divisão por 10. Tá? A gente dividia esse valor aqui por 10. Esse valor aqui a gente também dividia por 10. E dividia novamente, né, para chegar em metro, por 10. Ok? Então, sendo assim, né, para cada unidade de medida, à esquerda dividimos por 10. Logo, dividiremos o valor de A, né, o valor de A, que é justamente 2.300, por 1.000. Sendo assim, efetuando 2.300 por 1.000, a gente tem um valor de 2,3 metros, que esse seria o valor de A, beleza? Então, dessa forma, a medida de A em metros será 2,3 metros. Isso a gente está convertendo, tá? De milímetro para metro. E aí você observa que de milímetro para chegar até metro, né, a gente tem um deslocamento de 3 casas decimais. Por isso que a gente divide por 1.000, beleza? E para descobrir o valor de B, né, B está em centímetro e não em milímetro. Então, convertendo-se a medida de B, que é 160 centímetros, né, para metro, a gente tem a seguinte relação, ó, centímetro para decímetro e decímetro para metro. Logo, a gente vai ter o deslocamento, né, de 2 casas decimal, sendo que cada uma será dividido, né, por 10. Ok? Apagar essa setinha, né, pessoal? Ficou feia, né? Vou organizar aqui essa setinha. Isso, ficou bem melhor, né?
Então, você vê que a gente tem um deslocamento de duas casas decimal, né? Então, 10, né? E 10 novamente. Então, a gente vai ter o deslocamento de duas casas decimal. Ou seja, né? Como vamos andar duas unidades de medida à esquerda, dividiremos por 100. Que é a mesma coisa que você dividir por 10 e depois por 10 novamente. Tá? Então, se eu tenho 160 centímetros, dividido isso por 100, a gente vai ter o resultado que B corresponde a 1,6 metro. Tá? Então, o valor, né, do eixo dianteiro para o traseiro, em metro, corresponde a 2,3 metros. E do solo até o encosto do piloto, a gente tem que o valor de B corresponde a 1,6 metros. Ok? E essa questão, exemplo, é a questão que tem no caderno de atividades de vocês, beleza? Então, ela diz o seguinte, observem a imagem. A gente tem a figura aqui, o pico da neblina, né? E a gente tem o Monte Everest. Você sabia que o pico da neblina é o ponto mais alto do Brasil? Ele mede 3.014 metros e se encontra no município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Tá? Então, vamos guardar esse valor aqui, ó, que é a altura, né? Desse pico da neblina, tá? Já o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros de altitude. Está situado no continente asiático, na cordilheira do Himalaia. A pergunta é: quantos quilômetros de altura temos no pico da neblina e no Monte Everest, respectivamente? Então, na questão exemplo anterior, né, a gente estava convertendo milímetro e centímetro para metro. Agora a gente tem o valor já em metro e queremos converter para quilômetros. Tá? Então veja só aqui as alternativas: 3,01 km, 8,85, 3,01 e 4,85, 2,01 e 7,85, 3,01 e 7,85. Então vamos ver a solução. Neste exemplo, precisamos identificar na situação, problema, as unidades de medida e fazer as conversões necessárias. Tá? Então, eu tenho aqui novamente aquela tabelinha, né, do início de nossa aula. Então, para compreender, vamos revisar um pouco, né, as unidades de medida de comprimento. O centro da tabela é marcado pela unidade de medida metro. Então, se estamos usando metro e queremos ir para quilômetro, né? Vamos avançar 3 casas, dividindo os valores por 1000. Tá, ó? Então, a gente vê aqui o seguinte, ó, metro, né? A gente vai ter, ó, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, a gente vai ter o avanço de 3 casas decimal, que isso totaliza uma divisão por 1000, né? Que é o avanço de 3 casas, beleza? Então, a gente vai dividir os valores informados nas questões por 1000. Então, a solução será pico da neblina, 3.014 metros, dividido por 1000. A gente vai ter um valor aqui aproximado de 3,01 quilômetros. E o Monte Everest, né, que tem como altitude, né, 8.848 metros, dividindo isso por 1000, a gente vai ter 8,85 quilômetros. Tá? Portanto, a alternativa correta será a letra A, onde o pico da neblina corresponde a 3,01 km e o Monte Everest a 8,85 km. Beleza? Então, por hoje, né, a gente encerra. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Nas nossas plataformas digitais, informarei a vocês a atividade, né, que é a sequência da atividade de ontem, tá? Então, vocês vão fazer e enviar lá no formulário, beleza? No próprio formulário também vou estar disponibilizando a correção da aula, né? Aliás, da atividade de ontem, beleza? Sobre as conversão das unidades de tempo, ok? Então, se cuidem, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.